O Senado e a Câmara dos Deputados instalam neste mês a comissão mista que vai reunir em um só texto as principais propostas de reforma tributária no Congresso. Na realidade, são dois projetos centrais. Um, a proposta de emenda à Constituição, a PEC 45/2019, né, e que aguarda parecer em comissão especial na Câmara, e a PEC 110, sugerida pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que está pronta para ser votada na Comissão de Constituição e Justiça. E a gente vai falar sobre esse tema, sobre a reforma tributária, com a Marilane Teixeira, economista, pesquisadora do Centro de Estudos Sindicais e Economia do Trabalho, CESIT, da Unicamp, e assessora sindical na área de Relações e Gênero. Olá, Marilane, bom dia. Olá, bom dia, tudo bem? Tudo certo. Bom, essas duas propostas, né, que a gente acabou de falar, tanto da Câmara quanto do Senado, né, Marilane, propõem exatamente a extinção, né, de diversos tributos, né, que incidem sobre bens e serviços e seriam substituídos por um só, né, sobre valor agregado. Agora, essas propostas, né, Marilane, estão longe aí praticamente de combater aí as desigualdades sociais no país, não é isso? E também não diminui o imposto sobre o consumo que atinge os mais pobres, não é isso, Marilane? É exatamente isso. O caráter regressista é uma marca essencial do sistema tributário brasileiro. Assim, ele, na comparação com vários países do mundo, nós temos uma das cargas tributárias mais perversas. E, contrariamente ao que se propaga, ela não é alta em relação ao PIB, ela é em torno de 32%, 33%, e isso praticamente não se alterou no governo Lula e Dilma. Vamos dizer, esse percentual ele já vem desde os anos 90 e muito distorcida, porque o peso dos impostos indiretos é muito alto, que são os impostos justamente que recaem sobre os produtos e serviços, e que todas as pessoas, indistintamente da sua renda, ela pode receber um salário mínimo, como ela pode receber 100 salários mínimos, ela vai pagar sobre os produtos que ela consome o mesmo percentual. Então, por exemplo, vamos pegar um exemplo muito simples, a carne e o percentual de tributos sobre o produto final é em torno de 17%. Então, qualquer pessoa com renda baixa ou com renda alta paga o mesmo tributo. Em compensação, e esse é um grande problema, porque a reforma não fala disso, ela fala em simplificação. Ela não fala em combater as desigualdades, ela não fala em uma tributação mais justa, fazer justiça social, não. Ela quer simplificar, ela quer reunir os oito tributos que existem hoje no âmbito federal, municipal e estadual, transformar no máximo em dois, um de competência do Estado e outro de competência do Estado, no caso do governo federal, e outro de competência do Estado, mas não mexe nessa estrutura, que é o peso do impostos diretos do impostos indiretos, né? No caso nosso, do Brasil, 50% praticamente dos impostos é sobre o consumo. Então, a nossa luta é para que reduza a participação dos impostos indiretos sobre o conjunto da tributação, e a gente possa fazer um debate de fato, sobre a incidência dos tributos sobre renda e patrimônio, que esse debate, por exemplo, não está colocado. Então, o que se quer aprovar é a simplificação e, em alguma medida, reduzir, inclusive, os impostos para as empresas, com esse velho discurso de que as empresas precisam destravar, as empresas precisam facilitar seus negócios, ampliar sua capacidade de investimento, e os tributos hoje são um empecilho para isso, né? Marilane, bom dia. Bom dia, querido.
Hoje a gente começa a ter ali o processo de escolha do Partido Democrata, do presidenciável ali que vai enfrentar Donald Trump. E vendo as propostas dos principais concorrentes, a gente tem aí tanto no campo do Bernie Sanders e da Elizabeth Warren, que estão mais à esquerda, mas também, entre outros postulantes, o Joe Biden, o Michael Bloomberg, todos têm propostas de taxação dos mais ricos, incidindo sobre a renda dos milionários e sobre o patrimônio dos bilionários. E isso, inclusive, é uma demanda dos próprios bilionários, de parte dos bilionários dos Estados Unidos, né? O Bill Gates já se manifestou a esse respeito, pedindo uma taxação maior dos mais ricos. Por que isso não é pauta aqui no Brasil, nem entre essa elite econômico-financeira que a gente tem e nem também na classe política? Porque pouca gente fala de taxar os mais ricos aqui no Brasil, sendo que a nossa desigualdade e nossos índices, né, sociais, no caso, são bem piores que os dos Estados Unidos. Não, é exatamente, não, é isso mesmo, nós temos uma dificuldade estrutural de enfrentar esse debate, inclusive ao longo da história, se for analisar, antes mesmo da Constituição de 88, nós tivemos uma redução do imposto de renda para os mais ricos, contrariamente depois à aprovação da própria Constituição de 88, que ampliou o papel do Estado em termos de políticas sociais, sem discutir de forma concreta como fazer frente a essa ampliação das políticas públicas. Então, de fato, isso é um problema central. Nós temos uma elite muito predatória, uma elite patrimonialista, rentista, que não consegue enxergar uma perspectiva mais nacionalista ou, inclusive, de pensar que um país com uma melhor distribuição de renda, com uma melhora dos índices de desigualdade, com redução de pobreza, extrema pobreza, é essencial, inclusive, para eles, né, que tanto reclamam da insegurança, da instabilidade do país. Então, nós somos um dos poucos países no mundo que lucros e dividendos são isentos de imposto de renda. Hoje, a alíquota máxima no Brasil é 27,5%, enquanto a maioria desses países ela chega, por exemplo, no caso da Dinamarca, a quase 50%. Né? Há uma proposta dos partidos de esquerda, dos partidos progressistas, de elevar, a partir desse debate da reforma tributária, que vai se colocar na agenda política agora, desse próximo período, uma ampliação da contribuição, primeiro do imposto de renda, né, elevar as alíquotas, sair desse patamar de 27,5%, e criar novas alíquotas de 35%, 40%, elevar de acordo com a renda. Hoje, os ricos, extremamente ricos, praticamente não pagam imposto. Nós temos o imposto de renda, um imposto muito distorcido. Hoje, quem recebe até mais ou menos em torno de R$1.900, é isento, acima disso já paga imposto de renda. A proposta é de isentar até 4 salários mínimos, porque, inclusive, do ponto de vista da intensificação do mercado de consumo, de ampliação do mercado de consumo, essa é uma excelente medida, porque se você isenta as pessoas que recebem até mais ou menos R$4.500 do imposto de renda, isso retorna para a economia na forma de consumo. E isso, inclusive, pode ser absorvido pela uma parcela da sociedade, pelos setores industriais, pelos setores comerciais, que vão ter as suas vendas, os seus produtos incrementados. Diferente de quando você isenta, por exemplo, as faixas maiores, os mais ricos, do pagamento de imposto, isso não retorna para a sociedade necessariamente. Parte desses recursos vão para fora, na forma das viagens, das transações comerciais ou transações financeiras, ou vão para o rentismo, para a aplicação financeira. Então, esse é um debate que é central. Nós não enfrentamos ele no período do governo Lula, principalmente no período do governo Lula. O período do governo Dilma foi um período mais curto.
ele precisa voltar, ele precisa, inclusive, chegar na sociedade. As pessoas não têm ideia do que elas têm uma noção de que pagam muitos impostos, mas como os impostos indiretos eles estão embutidos nos produtos e nos serviços, que é o caso do imposto, o ICMS, o próprio IPI, elas não têm noção de que cada produto, cada serviço que elas adquirem tem uma quantidade de imposto muito grande. Elas até sabem disso, mas elas atribuem isso como ineficiência do governo, que arrecada muito e gasta mal, quando na verdade o que nós temos é um sistema extremamente distorcido e que essa carga tributária sobre os impostos diretos ela podia ser muito mais atenuada, minimizada e ampliada justamente para os impostos diretos, é onde de fato está os conflitos distributivos e aonde está, sem dúvida nenhuma, a maior polêmica, mas nós temos que enfrentar. Nós temos que enfrentar esse debate, e você falou muito bem, você tem esse debate é central, por exemplo, hoje na discussão dos Estados Unidos, nesse processo eleitoral, nós não fizemos isso no momento adequado, foi um momento anterior às eleições, e ele está sendo feito agora de forma atabalhoada e provavelmente com uma certa serenidade, porque o governo tem interesse, assim como este Congresso, de aprovar impostos que não firam os interesses patrimonialistas e rentistas, porque esse Congresso ele é basicamente constituído por milionários, pessoas que têm posse, ricos. Ele não é formado por trabalhadores, não é formado por pessoas que sabem exatamente o que representa, por exemplo, essa carga extremamente distorcida. Eu acho que esse é um momento central para a gente voltar a essa discussão, e vocês estão de parabéns, porque eu acho que a gente precisa provocar esse debate na sociedade e fazer com que essa elite predatória se posicione em relação a esse tema. Elite predatória, né, Marilane, que também sonega e também tem muitas isenções fiscais, não é isso? Exatamente, exatamente. Se nós pensarmos, por exemplo, desde os anos 90, inclusive parte do nosso governo, ele, de alguma maneira, ele alimentou isso, porque por conta das desonerações fiscais, das desonerações sobre a folha de pagamento. Então, nós temos, digamos que, um histórico de política tributária e de política fiscal que sempre foi no sentido de, vamos dizer, reforçar os interesses do capital, sempre atendendo seus apelos. As desonerações que foram feitas no governo Dilma são um escândalo. Se pensar que o objetivo delas era de gerar empregos e que não geraram emprego, mais de 55 setores econômicos foram favorecidos em relação à tributação, os tributos sobre a folha de pagamento. E isso não é uma característica desse último período, isso vem desde os anos 90, com Fernando Henrique Cardoso, que também promoveu esse tipo de política. Esses setores sempre atuaram sobre o Estado, no sentido de receber suas benesses, com a justificativa de que isso representaria mais investimentos para ampliar a produção, e na verdade nada disso aconteceu. Mas o que me parece assim, o maior escândalo é o fato de que no Brasil não se tem tributo sobre renda e patrimônio. Então, ou seja, o capital ele pode circular livremente. Então, qual é, inclusive pensando do ponto de vista dos empresários, desses segmentos econômicos, por que eu vou aplicar na atividade produtiva, por que eu vou gerar empregos, pagar impostos? Eu posso simplesmente pegar parte desses recursos e simplesmente comprar patrimônio ou aplicar no sistema financeiro. Então, o próprio sistema, ele contribui para que parte desses recursos que poderiam ir para a produção, eles vão justamente para a circulação financeira e saem do circuito produtivo, né? Então, eu acho que esse é um bom momento para que a gente possa
enfrentar esse tema. Agora, claro, a gente precisa que a sociedade entenda e a sociedade participe desse processo para que ela pressione, né? E isso não é um processo fácil, porque a grande mídia, ela está totalmente comprometida com esse discurso de que o Brasil é um país com uma carga tributária muito elevada e que, portanto, é essencial que simplifique o sistema para que os setores produtivos, os setores econômicos possam atuar de forma livre. E é uma falácia, né? Porque é isso, nós temos uma das cargas tributárias menores na comparação com países desenvolvidos, e quando a gente compara com os países da América Latina, sim, ela é um pouco mais elevada, mas ela tem uma particularidade, porque nós sustentamos um sistema de seguridade social. Então, ou seja, nós temos uma carga tributária em torno de 32%, 33%, que sustenta o sistema de seguridade social, que incorpora dentro do sistema de seguridade social, enquanto que os países desenvolvidos, isso corresponde a 45%, 55%, a quase 60%. Então, se nós comparar de fato, se nós queremos um padrão Dinamarca, se nós queremos um padrão Holanda, se nós queremos um padrão Finlândia, nós também temos que ter os setores empresariais, setores econômicos também têm que dar a sua parte. Então, nós teríamos que, na verdade, era elevar a tributação e não reduzir a tributação como é o desejo e a vontade deles, né? E tem um aspecto que você tocou, Marilane, a questão do imposto sobre patrimônio, que a gente sabe que aqui no Brasil a maior parte das famílias que são milionárias o são por conta de herança, né? Muito se fala de meritocracia, mas aqui de fato o mérito é você nascer na família certa, porque se você nascer na família certa, você consegue herdar e esse patrimônio não é tributado. O Brasil tem um dos menores tributos sobre herança do mundo e não só nisso, né? Então, para ilustrar para as pessoas, eu queria que você falasse a respeito de como é lá fora e como é aqui justamente essa questão da tributação sobre o patrimônio. Isso, aqui no Brasil ela chega no máximo a 8%. A maior parte dos países é entre 25% e 40%. Inclusive, isso é um elemento para exatamente desestimular a transferência de herança, para que você, de fato, porque é um elemento, inclusive, de combate às desigualdades, né? A gente perpetua as desigualdades, as chances, as oportunidades, muito em função justamente disso, né? Então, vamos pensar do ponto de vista do discurso, o discurso capitalista, o discurso da meritocracia, ele, a rigor, teoricamente, ele não pode combinar com o discurso da transferência de patrimônio, né? Porque, afinal de contas, as pessoas conquistam melhores posições, empregos melhores e um melhor posicionamento na sociedade por méritos próprios. Ela estudou, ela se esforçou. Então, que esforço tem uma geração inteira que recebe de mãos beijadas da família uma herança e que ela pode viver duas, três gerações e não vai conseguir gastar tudo que tem. Então, infelizmente, o nosso imposto sobre herança no Brasil, ele de fato estimula que se forme uma geração, que se constitua uma geração ou gerações inteiras que nunca vão precisar se preocupar em ganhar um centavo, porque tem assegurado o seu futuro. E isso é um problema central, exatamente isso os países desenvolvidos já enfrentaram, vêm enfrentando, de maneira que vamos dizer, acumular herança passa a ser um desestímulo, né? Porque a maior parte disso vai ser, de fato, o Estado vai transformar isso em imposto e vai devolver isso para a sociedade de forma igualitária, né? Isso é uma boa política, inclusive, de distribuição de renda e, principalmente, de combate às desigualdades. Então, espero que a gente possa também incluir esse debate na reforma tributária e, com isso, conseguir fazer com que essa parcela, então,
da sociedade hoje que vive unicamente, basicamente, de herança, possa saber o que é trabalhar e viver do seu salário e viver da sua renda, porque isso talvez ajude a mostrar o quanto é importante ter uma política de justiça social, né? Uma política equitativa. Mas isso é um processo de educação, né? Então, a gente precisa também fazer esse debate nas escolas, fazer esse debate junto com o movimento social, com o movimento sindical. Nós precisamos garantir que os atores sociais se envolvam nesse debate, porque quando você olha do ponto de vista tributário e olha, por exemplo, nós temos estudos excepcionais no Brasil, do IDESC, por exemplo, que mostram o quanto uma mulher negra, um homem negro, paga muito mais imposto que um homem branco e uma mulher branca. Então, quanto mais pobre, quanto mais marginalizado, quanto mais vulnerável, mais impostos se paga, né? Então, isso também precisa chegar numa parcela da sociedade, os movimentos sociais, como uma forma de denúncia e como uma necessidade, como uma pauta dos movimentos, né? Então é muito importante que esses movimentos também se envolvam nesse debate, porque isso diz respeito a cada um de nós, a cada homem e mulher neste país. Perfeito, Marilane. A gente agradece aqui a sua participação. Forte abraço para você. A gente espera que você tenha voz também na mídia tradicional, que você possa explicar, né, com todo esse seu conhecimento, né, para que muitas pessoas possam também, enfim, saber, né, não ficar apenas também só nas mídias alternativas. É uma dificuldade essa, só para a gente encerrar, né, Marilane? Exatamente, exatamente. Vocês têm um papel muito importante, assim, e eu fico muito feliz, eu queria cumprimentá-los, porque e percebo, assim, que a audiência vem crescendo muito. Eu saio muitas vezes do programa de vocês e começo a encontrar as pessoas que me cumprimentam. Te escutei hoje de manhã. Olha! Ótimo. Então, assim, isso tem crescido muito, viu? Que bom! Olha, vocês fazem um trabalho excepcional e eu adoro esse programa porque ele é um começo, é um bom começo de dia, né? Você escutar as coisas. Eu estava escutando o programa agora, a entrevista anterior, e eu falei, gente, como era importante se a gente pudesse fazer esse debate que o especialista estava falando em relação a esse tema na China com o conjunto da sociedade, porque como as informações chegam de forma distorcida, seletivas, e as pessoas não conseguem ter a dimensão exata do que representa cada uma dessas questões que são postas hoje pela grande mídia, e como faz falta a gente ter uma mídia social, uma mídia verdadeira, honesta e que fala os fatos de forma real e de forma correta, né? Então, parabéns para vocês, viu? Eu estou muito feliz de participar de vocês. Para mim é uma honra estar com vocês e participar do programa de vocês. Nós é que te agradecemos, a honra é nossa, Marilane, estar com você sempre. Um grande abraço para você, viu? Obrigada pelas suas lindas palavras. Até mais. Obrigada. Tchau. Tchau, tchau. Falamos aqui com a Marilane Teixeira, ela que é economista, pesquisadora do Centro de Estudos Sindicais e Economia do Trabalho, CESIT, da Unicamp. Aqui você ouve as notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual.